Shalom, queridos, graça e paz, todos estão bem? Gostaria de lhe convidar, por gentileza, a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Só até aqui. Querido Pai, nós neste momento abrimos o nosso coração para a ministração da Tua santa e bendita palavra. Revela-nos o que está no Teu coração e ajuda-nos a viver de forma diferente de como nós temos vivido, para o nosso crescimento, para a nossa restauração e para a glória do Teu nome. Oramos a Deus pela Dona Cacilda, com uma cirurgia delicada programada para essa semana. Ela precisa desta intervenção do Senhor. Guarde-a de todo mal e cumpra na vida da Dona Cacilda o propósito bendito. Oramos também, Senhor, pelo pai da Vitória, se não me engano o nome dele é Marcelo. Pedimos que o Senhor o ajude também no leito da enfermidade, nesta situação tão difícil que ele tem vivido, mas que a Tua graça o assista também, em nome de Jesus. E oramos pelo irmão Aparecido, pai do Fábio, ó Deus, ele que também precisa agora de um cuidado muito especial da parte do Senhor. Ajude-o no físico, na alma, no espírito, fortaleça a fé do nosso querido irmão para esse momento de tribulação em sua vida. Em nome do Senhor é que clamamos e já te damos graças pela oportunidade de ministrar a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre a culpa. Estamos diante de um paralítico, cuja preocupação primeira de Jesus, quando este homem foi colocado diante dele, Jesus não se preocupou em curá-lo da paralisia imediatamente, porque reconhecia que se o homem fosse curado apenas da paralisia física, ele deixaria de ser curado na parte mais profunda e mais importante da sua vida, porque aquela paralisia era apenas um desdobramento, aquela paralisia era apenas uma consequência, talvez ao longo de muitos anos, de culpa acumulada, de pecado não confessado, de situações espirituais e situações emocionais, que por ignorância, por não saber, por não conhecer, ou até mesmo por resistir à tratativa divina ao longo dos anos, mas de uma forma ou de outra, aquele homem chega num estágio, talvez no estágio final, de acúmulo de culpa, de medo, de condenação. E ao longo desses anos, aquela paralisia foi se instaurando em sua vida. Mas antes que uma paralisia se instaure no aspecto físico, no campo físico do nosso corpo, ela vai paralisando as áreas internas do nosso coração. A gente vai deixando de sonhar, a gente vai se tornando um paralítico emocional, a gente vai se tornando um paralítico de visão, a gente vai se permitindo paralisar nossas relações interpessoais, a gente vai paralisando a nossa comunicação, a nossa convivência com a família. A gente vai se desconectando, porque alguma parte dentro de nós vai morrendo gradativamente, vai se enrijecendo gradativamente, de tal maneira que quando aquele homem chega diante de Jesus, há uma paralisia física, as pernas não se movem, talvez os braços não se movem mais, talvez o seu pescoço não se move mais, mas Jesus, para além daquilo que ele via no ambiente físico, ele percebe que havia algo de muito grave na alma, no espírito daquele homem, e é por isso que antes de tudo, ele diz: Filho, perdoados são os teus pecados. Filho, não estou preocupado agora, nesse momento, com aquilo que se manifestou no seu corpo, mas entendo que, na medida em que me aprofundo em algo que está no seu passado, no histórico da sua vida, eu te libero daquilo que você foi acumulando ao longo destes anos. Eu quero, em primeiro lugar, dizer, queridos, que a culpa nos
paralisa. E se essa paralisia é no aspecto físico, ela necessariamente, ela já de alguma forma foi se instaurando nos ambientes da sua alma, e a gente precisa cuidar disso. Talvez há uma culpa por conta de um adultério, algo que você considera grave, e eu estou aqui para reafirmar que o adultério realmente é algo grave. Talvez seja uma culpa por uma corrupção, e quero dizer que isso é grave. Mas às vezes nós descuidamos em relação às coisas que a gente acha que são menos importância. Sabe aquelas coisas, um pequeno piscar de olhos, às vezes um pequeno aborrecimento que você teve com alguém e não acertou, e por considerar que aquilo não é um adultério, que aquilo não é um roubo, que aquilo não é uma desgraça maior, a gente vai jogando por debaixo do tapete emocional as coisas pequenas, as pequenas indelicadezas, as pequenas indiferenças, as pequenas palavras que a gente sabe que feriu, sabe que constrangeu, mas a gente deixa quieto. Tenho procurado falar sobre essas coisas em quase toda oportunidade que a gente prega, que tem sido uma prática ao longo dos anos. Antes de dormir, pedir que o Espírito Santo nos ajude a lembrar do dia. Pedir para que o Espírito Santo traga à tona aquelas coisas que te incomodam e que você sabe que não está legal. Às vezes uma palavra que você disse a alguém e você sabe que aquilo não foi bem interpretado e aquilo não foi digerido ainda muito bem. E se você negligencia a sua consciência, você negligencia o seu melhor amigo. A sua consciência é um presente de Deus para a sua vida. A consciência que Deus lhe deu é um presente divino que Ele lhe entregou para que você possa se utilizar disso a fim de que haja cura para as suas emoções, cura para a sua vida, porque todo aquele que negligencia a sua consciência é um forte candidato a se enveredar por um caminho de paralisia, onde as coisas na sua vida vão se fechando, as portas vão se fechando, a culpa vai se instaurando. E de repente, ao longo do tempo, você vai perceber que das pequeninas coisas para as quais você não atentou, elas foram se enrijecendo na sua vida, vão lhe trazendo tormento, culpa, talvez a longo prazo. As pequeninas coisas vão se tornando uma sujeira não resolvida. E você vai se tornando um forte candidato a ver as paralisias se manifestando na sua vida física, emocional e espiritual. Então diga para o seu vizinho: a culpa nos paralisa. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, além da culpa que vai nos paralisando, seja nas coisas grandes ou nas coisas pequenas, eu quero que você entenda que Jesus, antes de curá-lo daquela paralisia física, Jesus o chamou de filho. Filho, perdoados são os teus pecados. Eu quero dizer, em segundo lugar, que a culpa destrói os afetos familiares. Vamos repetir essa frase? A culpa destrói os afetos familiares. Nada na Bíblia por acaso. E nesse momento, Jesus ter chamado este homem de filho, não é um filho apenas como um costume social. Aqui em Ribeirão Preto a gente estranhou que todo mundo chama alguém de tio. É o tio Geraldo, é o tio Elcio, é a tia Nilza, mesmo não tendo um grau de parentesco. E a gente achou bonito isso, né? Chamar de tio e de tia. Tia Sandra, né? Tia Neuzinha, que bênção. Mas nesse momento aqui, Jesus não está falando como um costume, como uma convenção social. Ele está resgatando algo que talvez este homem vinha perdendo ao longo dos anos. E que infelizmente muitas pessoas perdem a consciência dos afetos familiares. Sabe como quando uma família começa bem, é o pai, é a mãe, em harmonia, é aquela coisinha de
pão na chapa, é aquela coisinha do cheiro do café, que lembra a mãe da gente, lembra aquele período de harmonia, de aconchego, de comidinha quente, comidinha não requentada, preparada ali com amor para o marido, para o filho, essas coisas boas de família, e que às vezes a gente vai perdendo ao longo dos anos, porque no fundo a gente já não está mais se importando tanto, qualquer coisa serve. A gente vai perdendo aquela consciência de valor, o valor das relações, o valor da relação marido e esposa, o valor da relação pais e filhos. O que a gente tem oportunidade como pastor e como os líderes, chamando casais, querido, você tem que parar com essa correria, você tem que parar com essa agitação e comer mais, jantar mais com a sua esposa, e estar mais desenvolvendo os afetos familiares que vão se perdendo ao longo dos anos. E pergunto, por que se perdem? Se perdem porque também a gente às vezes tem pecado oculto, tem culpa não resolvida, e essa culpa nos impede de olhar olho no olho, nos impede de nos devotar, nos impede de abrir de novo os afetos familiares, para que haja um resgate, para que haja uma restauração familiar. Então, quando eu vejo Jesus, em primeiro lugar, antes de devolver a mobilidade física, Jesus devolve a mobilidade afetiva, a mobilidade familiar. Às vezes aquela pessoa está há muitos anos sem ouvir uma palavra do Pai de valor. Você é meu filho amado, você é meu querido, você é minha querida. E então Deus, num determinado momento, levanta uma outra pessoa para olhar para essa pessoa, mesmo não sendo pai, mesmo não sendo mãe, mas olhando para o estado em que aquela pessoa se encontra, e naquele momento o chama de filho. Você é meu filho, você precisa ouvir isso, você precisa ser resgatado a esse ambiente da afetividade, porque essa paralisia que está se manifestando na sua vida, é porque você está longe de família, não fisicamente falando, mas longe dos afetos, longe dos valores familiares, longe do pãozinho na chapa, longe do cafezinho que cheira gostoso e que lembra a mãe e que lembra o pai. Você está longe, talvez, do ursinho de pelúcia que lembra a sua mãe. Nós temos um cachorrinho lá em casa, que toda vez que a gente chega, ao invés de ele desfrutar da nossa presença, ele vai lá buscar o bichinho de pelúcia. Onde quer que esse bichinho esteja, ele vai buscar esse bichinho de pelúcia e vem trazendo para a gente, porque ele sabe que quando ele traz o bichinho de pelúcia, a gente se dobra diante dele e o beija, e o abraça, e ele abana o rabinho, porque aquele bichinho de pelúcia lembra carinho, afeto, família. E talvez isso precisa ser resgatado na sua vida hoje, porque a culpa te afastou desse ambiente, porque a culpa te afastou dessas lembranças, e é por isso que Jesus o chama de filho. Aquele homem estava talvez no processo mais avançado de paralisia, mas de uma paralisia que não começou ali, de uma paralisia que foi se instaurando talvez nas relações familiares, de tal maneira que o marido já não consegue mais, ele está tão paralítico que ele não consegue mais beijar a esposa. A sua boca paralisou, não consegue mais beijar. Suas mãos estão paralisadas. Onde está aquela foto do noivado, onde tinha o marido abraçando a esposa, os braços móveis, com uma mobilidade tremenda? Onde foram parar esses braços? Estão paralíticos. Não abraça mais, não beija mais. Até mudo ele ficou, ele não fala mais que ela está bonita. Não ressalta mais a sua beleza, não ressalta mais seus valores. São paralisias que vão se instaurando em nossa vida. E aí chega um determinado momento e já está completo. É cabeça, é boca, olhos, ouvidos, mãos, corpo, pernas.
ele precisa ouvir a palavra filho. Filho. Onde você perdeu a sua mobilidade? Onde você se enrijeceu nas suas emoções? Filho. A partir de quando você começou a se tornar um paralítico na sua vida? Sabe aqueles profissionais de mão cheia? Pergunta-se para ele, onde está aquela habilidade? Se perdeu na bebida, não por causa da bebida, mas porque a culpa se instaurou no coração desta pessoa de tal maneira que esta culpa o levou a um fundo de poço, de bebida, de drogas, de vícios, mas a origem está onde? Na culpa. E aquela pessoa tão habilidosa, um engenheiro, um médico, um profissional, seja ele qual for, já não consegue mais segurar uma ferramenta. Porque as coisas foram se agravando e se agravando e se agravando, e há de se buscar uma origem, e a origem está na culpa. Filho, talvez você só precise ouvir essa palavra hoje. Filha, volta para cá. Não se perca mais. Não experimente mais esse extremo de vida. Filha, volta para o meu coração, volta para a minha vida. Sinta-se perdoada, sinta-se minha filha, sinta-se meu filho. E aí, na hora que você é preenchido por este amor do Pai, um amor do Pai que é completo, que é plenamente satisfatório, aí você não precisa mais da bebida, aí você não precisa mais daquela mulher, aí você não precisa mais daquele homem, aí você não precisa mais daquele caminho, daquela vertente da sua vida, você não precisa de mais nada. Porque o Pai preenche todos os afetos do seu coração. Filho. Em primeiro lugar, a culpa nos paralisa. Em segundo lugar, a culpa destrói os afetos familiares. Mas em terceiro lugar, para a culpa, demanda-se o perdão de Deus. Queria que você entendesse uma coisa. Às vezes nós cometemos pecados na relação horizontal e achamos que esses pecados pequenos na nossa concepção são só no âmbito horizontal. Mas não há pecado no âmbito horizontal que não afete o vertical. Na minha relação com Deus. Portanto, em última instância, o meu pecado conjugal impede as minhas orações, é o que o Novo Testamento me ensina. Marido, haja com graça para com a sua esposa, haja com sabedoria para com seu matrimônio, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo o seguinte: resolva as questões horizontais, porque as questões horizontais implicam nas questões verticais. Se você olhar para a passagem do filho pródigo, quando o filho pródigo esbanja os bens do pai e vai e vive a sua vida com as meretrizes e perde o seu dinheiro, e ele chega num fundo de poço profundo. Naquele momento, ele chega a uma consciência: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer o seguinte: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Qual o entendimento que ele teve? Que aquela atitude esbanjadora e que aquela atitude de desperdiçar a sua vida com as meretrizes não era algo que somente afetava as relações humanas, familiares ou pessoais. Quando ele está no fundo do poço, ele entende que aquele pecado não foi apenas contra ele, contra o pai, contra as meretrizes, contra a sociedade. Ele diz: Pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Então, quando Jesus está diante daquele paralítico, ele se assegura do fato, ou da verdade, de deixar claro para aquele paralítico que o perdão que aquele paralítico estava recebendo era o perdão supremo.
era o perdão máximo, era o perdão da última e principal instância. Porque às vezes nós nos contentamos com um perdão numa instância inferior, mas lá no fundo a gente continua se sentindo condenado. Pedi perdão para o Odilon, mas eu sinto que ainda alguma coisa me prende. Porque no fundo, a minha consciência continua se sentindo culpada, porque talvez o meu perdão, ou o meu pedido de perdão, tenha sido talvez para acertar uma situação, mas lá no fundo, uma amargura, lá no fundo, uma mágoa, uma revolta, que só Deus pode me liberar dela. Sabe uma coisa mal resolvida? Sabe, pedido de perdão superficial, só para acertar um relacionamento, só para tentar conviver, mas lá dentro alguma coisa não vai bem, e só Deus é quem sabe que não vai bem. Mas na hora em que nós somos verdadeiros, e aí sim, vamos na profundidade diante daquele que pode de fato nos absolver. E só diante daquele que pode nos absolver, que é Deus, que vê o nosso coração, que vê as nossas intenções, que vê o nosso nível de arrependimento, que vê a nossa sinceridade, que vê a nossa hipocrisia, ou que vê a nossa sinceridade. Então, quando de fato somos perdoados a partir dessa instância máxima e suprema, aí somos iluminados em todos os porões da nossa vida. Aí sim, abrimos as janelas de verdade e essa luz do perdão divino entra nas partes mais profundas. Sabe quando a água entra naquelas frestinhas que nenhum outro objeto pode entrar, mas a água entra? Aquela infiltração, é isso que Deus faz. Quando você abre as janelas do seu coração e da sua alma e você diz: Deus, eu de fato acho que acertei no ambiente horizontal, ou no aspecto horizontal, mas eu sinto que alguma coisa no meu coração ainda está de muito ruim. Eu não me senti absolvido por Ti ainda. Eu ainda me sinto hipócrita diante de Ti. Mas Senhor, libera-me, porque se o Senhor me liberar, quem poderá me condenar? Se o Senhor me libera, se o Senhor me perdoa, e era desse tipo de perdão que aquele paralítico precisava. Ele não precisava do perdão de homens, ele não precisava de perdão em instâncias inferiores, ele precisava sentir que a instância maior, que o juiz maior, que aquele que de fato conhece todas as coisas, que dele viesse um perdão absoluto, um perdão tão grande e tão perfeito, que nenhum ou ninguém mais poderia condená-lo. Então devemos entender três coisas a princípio. Em primeiro lugar, que a culpa nos paralisa. Em segundo lugar, que a culpa destrói os afetos familiares, e Jesus resgatou isso com a simples palavra, filho. Sinta-se amado de novo. Em terceiro lugar, para a culpa demanda-se o perdão divino, porque só Ele, de fato, conhece e pode medir o grau de arrependimento, o grau de sinceridade, o grau de restauração. E na hora em que você, de fato, pela fé, recebe o perdão de Deus, mesmo que o céu não se abra e nenhum anjo diga para chegar para você para dizer você está perdoado, mas você toma posse daquele perdão pela fé. Eu estou perdoado, e então eu vou lançar essa culpa no mar do esquecimento e não vou trazê-la de volta, porque Deus me perdoou. Porque Deus me perdoou. E se Ele me perdoou, ninguém mais poderá me condenar. Mas amados, se recebemos essa palavra acerca dessa necessidade do perdão para a liberação da culpa, precisamos cuidar do pós-culpa ou pós-perdão.
E é para isso que eu te convido a abrir no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5,14 está falando já de um outro paralítico, já não é mais o de Marcos, de quem falamos agora há pouco. Agora é um outro paralítico que fora curado ao redor do tanque de Betesda, mas por conta da grande multidão que havia ali, Jesus foi, liberou uma palavra: toma teu leito e vai embora. Mas Jesus não teve tempo de trabalhar um pouco mais essa questão, mas o Espírito de Deus levou esse paralítico, ou ex-paralítico, curado agora, e o leva para o templo. E Jesus, coincidentemente falando, não há coincidência no reino de Deus, é Deus conduzindo, Jesus o encontrou no templo, e ali aprofundou o ensino. Mas eu quero trazer para você a importância de lidarmos com o pós-culpa ou pós-perdão. Que, em primeiro lugar, para aquele que passou pela experiência do perdão, ele precisa de 3 coisas. Em primeiro lugar, ele precisa do templo. Vamos dizer isso? Eu preciso do templo. Para onde foi esse paralítico curado? Agora não é mais paralítico. Para o templo. O templo aqui significa, ou é sinônimo de pregação da palavra de Deus. O templo aqui é sinônimo de ensino. O templo aqui é sinônimo de discipulado, de convívio entre irmãos. O templo aqui é sinônimo de cura. O templo aqui é sinônimo de cuidado. É sinônimo de aquilo que eu preciso depois de ter sido perdoado. Porque é no templo, que é sinônimo de pregação, de ensino, de oração, de comunhão e de discipulado, é que eu vou entender uma coisa, que o perdão, ele pode ter limpado o meu interior, mas ele ainda não mudou a minha forma de pensar. E é muito possível que aquele caminho que foi trilhado pelo pecador, a ponto dele se sentir culpado, se ele não renovar a sua forma de pensar, se ele não mudar os seus hábitos, se não for introduzido na sua mente e no seu coração um novo modelo, um novo estilo de vida, de que o templo é sinônimo para nós, essa pessoa, ainda que limpa, curada e restaurada, ela é uma forte candidata a continuar estabelecendo o mesmo padrão que a levou àquele nível de paralisia. Então, por que você está aqui? Talvez alguns estejam aqui porque se sentem condenados pelo fato de não estarem, como um domingo não ir para a igreja, mas é simplesmente um desencargo de consciência. Não adianta de nada. Outros talvez cumprindo uma obrigação religiosa, também não adianta de nada. Mas, amados, quando nós compreendemos que nós precisamos disso daqui, que nós precisamos do culto, que nós precisamos das reuniões, que nós precisamos do lugar da oração, que nós precisamos acertar as diferenças com os nossos irmãos no convívio da igreja, tudo isso é de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque aqui está se estabelecendo um padrão diferente, que é um padrão que não nos levará à paralisia, mas sim a um padrão que vai nos conduzir à liberdade. Então eu preciso dos pastores, eu preciso da igreja, eu preciso do louvor, eu preciso do discipulado, eu preciso da oração, eu preciso do templo, porque todas estas coisas vão agir para mudar a minha forma de pensar, o meu entendimento será transformado, minhas atitudes serão mudadas, meus hábitos serão transformados pela palavra, pelo convívio, pelo exemplo, pelo modelo. E aquele homem estava no lugar mais importante da sua vida, do tanque de Betesda para o templo, porque foi lá no templo que ele se encontrou com Jesus. Templo é sinônimo de células.
Quando alguém vem conversar comigo em alguma crise ou em alguma situação, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: onde você mora? Tem uma célula perto da sua casa. Vai lá na terça-feira à noite, vai lá na quarta-feira à noite, vai lá na terça-feira à tarde. Por quê? Porque naquele pequenino grupo, a palavra de Deus vai ser aberta. Ali não haverá talvez um doutor da lei, mas haverá alguém que vai compartilhar de vida, vai orar por você, e vai lhe ajudar a começar a compreender que ao invés de você recorrer ao bar, você poderá recorrer a uma célula, a uma pessoa, a um amigo. Que na hora que a crise se agravar, você vai ter pessoas ali que serão um suporte para a sua vida. Pós-culpa. Muita gente não cuida disso. Pós-perdão. Muita gente não se dá conta de que depois de perdoado e depois de curado, você precisa cuidar para estabelecer um novo padrão de vida, para que você não entre no caminho que te paralisou. Em nome de Jesus. A segunda coisa que você precisa nesse pós-culpa ou pós-perdão de Deus para a sua vida é aquilo que Jesus disse no versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vá e não peques mais. 1 de João nos diz que se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu engano a mim mesmo. E a verdade não está em mim. Eu sei que eu não estou totalmente imune ao pecado. O pecado ainda faz parte da esfera da minha vida. Tá, mas se faz parte, por que Jesus diz, vai e não peques mais? Veja que aquela palavra de Jesus teve o poder de acender uma luz e de trazer à memória daquele homem qual foi o pecado específico que ele praticou. A palavra de Jesus, vai e não peques mais, acendeu algo no coração daquele homem, de tal maneira que ele pôde se lembrar o momento da queda, o pecado específico, que trouxe o agravamento das situações de saúde e de emoções. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele sabia especificamente do que Jesus estava falando. Embora Jesus não tivesse citado, mas quando Jesus diz, vai e não peques mais, talvez ele tenha se lembrado daquele adultério. Talvez aquele homem tivesse se lembrado daquele rombo financeiro que provocou uma ruptura familiar. E então ele se lembra, foi a minha cobiça, foi a minha ganância, foi o fato de eu não ter me contentado com aquilo que Deus tinha me dado, e eu fui de um abismo a outro abismo e perdi tudo. Certamente, aquele homem não estava imune aos pecados da natureza humana, mas certamente ele se lembrou que havia uma causa original específica. Então, olha, fecha a porta do adultério na sua vida. Fecha a porta da bancarrota na sua vida, porque a iluminação de Deus traz ao seu coração hoje, talvez, qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto vulnerável? Qual foi a origem dos males? A partir de onde as coisas foram se sucedendo e foram trazendo derrota, desgraça, enfermidade. Vá e não peques mais. Vá e vigia. Vigia sobre as suas emoções. Vigia sobre as suas tentações. Vigia sobre a sua vulnerabilidade. Vá e fecha essa porta. Construa um muro ao redor disso. Que você já caiu uma vez, você poderá cair uma segunda vez.
mas vá e feche a porta para isso. Vai e não peques mais. Vai e não acesse mais, nunca mais, esse site no qual você se prendeu. Vai e não peques mais. Vá e rompa, de verdade. Tira do Facebook, tira dos seus contatos de WhatsApp. Rompa com quem você sabe que foi um laço na sua vida e você é um laço para essa pessoa. Vai e não peques mais. Fecha. Será que você não entende que isso produziu uma paralisia afetiva nas relações familiares, nos seus caminhos profissionais? Vai e não peques mais. Vá e não lese mais ninguém. Vá e não defraude mais ninguém. Assegure-se de que a experiência que você teve tenha sido tão forte a ponto de você não querer mais voltar para esse nível tão difícil que amargurou a sua vida e talvez tenha amargurado outras pessoas. Vai e não peques mais. Vigia. Vigia. Levante um muro de proteção. Arrependa-se de todo o seu coração. Sinta a dor deste caminho antigo. E entre pelo caminho novo. Mas a última coisa que eu quero compartilhar acerca desse pós-culpa ou pós-liberação de perdão. Primeira coisa é que nós precisamos do templo. A segunda é que precisamos não pecar mais. Claro que naquela área especificamente que nós reconhecemos como sendo a propulsora deste caminho que nos trouxe a este nível de aprisionamento. Mas atente para o que Jesus compartilhou no final. Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Diga, para que não me suceda coisa pior. Mais uma vez, para que não me suceda coisa pior. Por que Jesus fala de um agravamento? Por que ele fala coisa pior? Ele não poderia dizer, vai, não peques mais, para que não aconteça a mesma coisa. Não, ele não está falando a mesma coisa. Olha o que Jesus está dizendo. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque no reino espiritual há uma progressão, seja de pecado, como há uma progressão de culpa, como há uma progressão de consequências. Diga, progressão de pecado, progressão de culpa e progressão de consequências. Jesus está dizendo o seguinte, olha, toma cuidado, porque se você se acomodar com aquilo que te aprisionou e você se acostumar com estas prisões, você não ficará no patamar daquele pecado, você vai aprofundar. E como consequência, você não ficará no patamar daquela culpa, essa culpa será aprofundada. E como consequência, as consequências também serão aprofundadas. Porque nas coisas espirituais há uma progressão, seja de pecado, seja de culpa e seja de consequências. Veja que quando Jesus liberta uma pessoa de um espírito maligno, ele nos traz o seguinte ensinamento. Quando uma pessoa é libertada de um espírito maligno, então ela está liberta daquele espírito maligno. Mas quando ela deixa a casa desocupada, quando ela não alimenta com a palavra, quando ela não alimenta com perdão, quando ela não preenche com a espiritualidade, Jesus diz o seguinte, que aquela casa vazia, aquela casa desocupada, ainda que libertada do poder maligno, mas aquela casa
propícia para a reinvasão dos espíritos malignos. Jesus diz: vem outros 7 piores do que o primeiro, de tal maneira que o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro estado. Por que disso? Porque há uma progressão de pecado. Quando eu me acostumo com o nível de pecado e eu faço daquele pecado o meu modo de vida, eu não vou ficar naquele nível, porque um abismo chama outro abismo. Haverá uma progressão de pecado, haverá uma progressão de culpa e haverá uma progressão de consequências. Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Porque eu não estou pensando aqui naquelas pessoas que estão endemoniadas e talvez estejam espumando pela boca ou se debatendo na rua. Quantas pessoas em nosso meio estão amarguradas? Porque de alguma forma eles estabeleceram, por exemplo, a amargura como um modo de vida, e eles não se importam mais com isso. Tudo bem que eles não conseguem mais olhar para aquela pessoa, mas está tudo bem assim, ele lá e eu cá. E eu acho que aquilo é normal. Mas eu não me dou conta de que se eu estabeleço isso como um padrão, eu vou estabelecer isso também em relação aos outros. E aí, eu não teria apenas uma pessoa que eu não posso olhar nos olhos. Eu vou ter mais uma. Eu vou ter mais uma outra. E lá no trabalho, vou ter umas 10. Aqui na igreja, vou ter umas 5. Lá em casa, eu vou ter 1. Você vai percebendo que quando você vai admitindo determinados padrões incorretos para a sua vida, você nunca ficará naquele patamar, porque daquele patamar haverá um aprofundamento necessariamente. Necessariamente vai haver. Por isso eu tenho que pensar o seguinte: se eu dei um mau testemunho diante do caixa do supermercado, e eu digo o seguinte: não, mas o caixa do supermercado não faz parte do meu convívio, não faz parte da minha eclésia ou da igreja, então está tudo bem que ele fique magoado comigo. Se eu aceito isso, eu abri uma porteira para continuar magoando pessoas, para continuar ferindo pessoas. Por isso, na minha consciência, não há como conceber eu ferir um caixa de supermercado ou maltratar um gerente de banco e achar que isso está normal, porque se eu aceito aquele padrão para a minha vida, haverá uma progressão de pecado, uma progressão de culpa e uma progressão de consequências. Por quê? Porque eu adotei aquilo como um estilo de vida. Se eu posso fazer isso com alguém, eu posso fazer com todos. Se eu posso ser mal educado com a pessoa que me liga do telemarketing e que me enche as paciências, mas pelo fato dele estar fazendo o trabalho dele e me enchendo as paciências, e eu achar que do outro lado não há uma pessoa, não há uma alma, então eu posso maltratar qualquer pessoa. Porque se eu maltrato a pessoa que me liga do telemarketing, simplesmente porque ele está me oferecendo algo que eu não quero, mas eu me esquecer que aquela pessoa é uma pessoa que tem uma alma, e se eu maltratá-la ou feri-la, eu estarei pecando contra ela. Mas se eu aceito isso como padrão na minha vida, então abriu-se uma porteira para eu fazer com qualquer um. Será que você entende que a demanda do Evangelho é muito séria? É muito séria.
Será que você entende que esse perdão, quem pode nos liberar é Deus? Porque só Deus é só Deus quem olha a sinceridade, a verdade com que eu me exponho diante das pessoas e diante dele, porque toda hipocrisia será condenada. Tudo aquilo que eu faço apenas para aparecer, com outras intenções, mas que não é puro, que não é verdadeiro, que não é genuíno, não é evangelho. Não é evangelho. Por isso, meus queridos irmãos, vamos amar os operadores de telemarketing, vamos amar a todos, vamos amar aos inimigos, não que eles sejam, estou agora já desenvolvendo, vamos amar a todos, vamos limpar o nosso coração, vamos discernir que Deus quer fazer com que a gente flua em todas as áreas da nossa vida. Vamos permitir que haja um lavar profundo e que as janelas da nossa vida sejam abertas para a palavra, para o Espírito, que não haja quarto escuro na nossa vida. E eu tenho plena convicção que se você deixar Deus te limpar de tudo, você vai voltar para casa mais gentil com a sua esposa, você vai voltar para casa mais paciente com seus filhos, você vai dormir mais em paz, para acordar no dia seguinte em paz para trabalhar. Haverá paz no seu coração, haverá liberação de vida para o seu coração, não haverá culpa escondida debaixo do tapete do seu coração. Você vai poder olhar nos olhos de todas as pessoas. E quando eu digo todas as pessoas, eu quero dizer todas as pessoas. Você não vai precisar atravessar a rua porque está chegando alguém com quem você não acertou, não. Você andará de cabeça erguida, de olhos abertos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você terá clareza, sinceridade, pureza para olhar nos olhos de todos. Porque se porventura você defraudou alguém, você acertou para com esta pessoa de verdade, diante dele e diante de Deus, para que você possa olhar nos olhos e ser livre para com ele. Se talvez ele não possa ser livre para com você, mas você o é, você é livre, você não precisa atravessar a calçada, você não precisa mudar de shopping, você não precisa entrar numa loja para deixar a pessoa passar pelo corredor, para depois você disfarçar e tomar o seu caminho. Você não precisa de nada disso, porque você não é mais paralítico, você é livre, você é livre. Você é livre, e é livre de verdade. Você não é livre no âmbito da hipocrisia, das aparências, das convenções sociais. Você é livre, você é livre, você é livre. E é esse nível de liberdade que Deus quer trazer a todos nós. Pessoas que talvez aqui entre nós não podem participar do mesmo culto. Qual é o culto em que fulano de tal vai? Porque eu tenho que ir no outro culto. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Que o Senhor nos ajude. Que os olhos do Senhor estejam sobre nossas vidas e sobre nossos corações. Nesta hora. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Oro por mim mesmo. Oro pelas famílias aqui representadas. Oro a Deus por um nível profundo de perdão. Pais que se sentem culpados pela forma como criaram seus filhos numa determinada fase da vida. Pais que se sentem culpados pela traição, pela infidelidade conjugal.
jovens se sentindo culpados, condenados pela imoralidade, pela pornografia, pela impureza, pelos relacionamentos rompidos. Pai, livra-nos dessa culpa infernal em nome de Jesus. Te peço agora, Pai, uma intervenção genuína do Senhor. Genuína, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja uma profunda libertação aqui hoje, Senhor, nesta manhã. Uma profunda libertação, Senhor. Profunda libertação, em nome de Jesus. Ó Deus, tira esse peso do nosso coração. Tira, Senhor, essa vergonha do nosso coração. Tira, Senhor, essa prisão, essas cadeias, essas algemas. Quebra-as. Te peço em nome de Jesus. Que sejamos tão livres, tão liberados por Ti. De tal maneira, Pai, que possamos olhar nos olhos. Porque os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Sabemos, ó Pai, que algumas coisas são um processo. Não é de uma hora para outra, nem de forma superficial. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos nesta manhã. Restaura matrimônios aqui, Senhor. Perdoa o pecado do marido, o pecado da esposa. Perdoa o pecado do filho, do jovem, do adolescente, da criança, do ancião, do idoso, do vô, do bisavô, da bisavó. Perdoa, Senhor, nossos pecados passados, que ainda nos culpam, que ainda sobem à nossa memória e nos incomodam. Mas a partir de hoje, eles serão sepultados, porque é o Senhor quem nos chama de filhos, e é o Senhor quem nos diz: filhos, filho, perdoados são os teus pecados. Receba o perdão de Deus agora, para a sua vida. Receba o perdão de Deus para a sua vida.